dia. Bom dia. Em homenagem ao feriado de 15 de novembro, proclamação da República, hoje 5 News traz uma série de reportagens fazendo uma retrospectiva pelos ex-presidentes do Brasil. Hoje nós vamos apresentar uma retrospectiva sobre o ex-presidente Itamar Franco. Conhecido popularmente como Topetinho, Itamar Franco nasceu no dia 28 de junho de 1930. Ele nasceu em Alto Mar, foi registrado em Salvador e logo depois foi morar em Minas Gerais. Sua primeira experiência política começou em 1954, quando concorreu a vereador na cidade de Juiz de Fora, onde foi derrotado. Mais tarde, concorreu à prefeitura da mesma cidade, mas também obteve a derrota. Foi só no período da ditadura militar que sua carreira decolou. Ele se filiou ao Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e conseguiu se eleger prefeito de Juiz de Fora. Depois de alguns anos como prefeito, ele deixou a posição para concorrer a novos cargos. No Senado, Itamar Franco fazia parte da frente de políticos que defendiam o retorno da democracia ao país. A abertura democrática do país fez com que o MDB se convertesse para MDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Em 1982, ele foi reeleito pelo Senado, pelo PMDB, mas a partir daí perdeu força no interior do partido. O desentendimento entre Itamar Franco e os membros do partido enfraqueceu a possibilidade de escolhê-lo como candidato do governo de Minas Gerais. Esse enfraquecimento abriu possibilidades para outros candidatos, como Newton Cardoso, que foi o candidato indicado pelo partido. Então, Itamar Franco abandonou o PMDB e filiou-se ao Partido Liberal, o PL. Depois que foi derrotado na disputa pelo governo de Minas Gerais, Itamar Franco retomou seu cargo como senador e atuou na elaboração da Constituição de 88, onde apoiava algumas medidas, como direito ao voto aos 16 anos, nacionalização do subsolo do país, rompimento de relações diplomáticas com países que promovessem a segregação racial e uma reforma agrária. Em 1989, Itamar Franco recebeu o convite de Fernando Collor, candidato à presidência pelo inexpressivo Partido da Reconstrução Nacional, o PRN, convidando-o para compor sua chapa como seu vice. Itamar aceitou o convite, assim teve que se desfiliar do PL e filiar-se ao PRN. A escolha de Itamar Franco cumpria dois papéis muito importantes para Fernando Collor, pois o ajudaria a conquistar votos em Minas Gerais, uma das zonas eleitorais mais importantes do país. Além disso, diminuiria um pouco as desconfianças sobre Collor, um político abertamente liberal. Collor e Itamar saíram vitoriosos nesta eleição, obtendo 53% dos votos no segundo turno. Uma vez empossados, eles nunca se entenderam totalmente. A relação entre presidente e vice ficou tão ruim que Itamar Franco rompeu com o PRN. É importante lembrar que esse desencontro era fruto das diferenças ideológicas entre os dois. Em 1992, Itamar Franco tornou-se presidente do Brasil após denúncias de corrupção terem feito Fernando Collor ser investigado. Dentro do Congresso Nacional, muitos passaram a defender o afastamento de Collor e a nomeação de Itamar Franco em seu lugar. Em 2 de outubro de 1992, Collor foi oficialmente afastado da presidência. Com isso, Itamar Franco tornou-se presidente interino do Brasil e seguiu assim até 29 de setembro de 1992. Com isso, Itamar Franco tornou-se presidente do Brasil e seguiu assim até o dia 29 de setembro de 1992, quando Fernando Collor sofreu um impeachment. A partir daí, Itamar era de fato o presidente do Brasil, quando seu governo tinha um grande problema a ser enfrentado que se arrastava desde a década de 1980, a inflação. Apesar de um fracasso inicial, Itamar entregou o Ministério da Fazenda nas mãos de Fernando Henrique Cardoso, dando-lhe liberdade para fazer um plano de reestruturação econômica brasileira, o Plano Real. Por meio deste plano,
a economia brasileira foi estabilizada e a inflação caiu assim que ele foi inaugurado em 1994. Depois da presidência, Itamar Franco não abandonou a política. Entre 95 e 96, ele assumiu o posto de embaixador do Brasil em Portugal. E em 98, ele concorreu ao governo de Minas Gerais pelo PMDB e venceu no segundo turno ao obter mais de 57% dos votos. Dessa vez, seguindo apenas um mandato. Em 2010, Itamar Franco concorreu novamente ao cargo de senador por Minas Gerais e conseguiu eleger-se ao obter quase 27% dos votos. Ele ficou poucos meses na função, pois faleceu no dia 2 de julho de 2011, vítima de leucemia. A vaga deixada por ele foi ocupada por José Pereira. Essa foi a nossa retrospectiva sobre Itamar Augusto Cautieiro Franco. Até amanhã! Até amanhã.